evento online, como usar as redes sociais e site para fazer negócios, tá? Então, a gente vai voltar aqui apenas para a Suelen se apresentar, depois eu me apresento também, e aí vocês, isso aí. Então, agora, oficialmente, né, boa noite para todos que estão nos assistindo, é um prazer tê-los aqui na nossa conversa online. Eu me chamo Sueli Piva, eu trabalho como consultora de marketing digital, eu ajudo empresas a usar todo o potencial das redes sociais para conseguir alavancar os seus negócios. Então, esse é o meu foco. Trabalho tanto como consultora e também trabalho fazendo treinamentos, cursos nessa área de marketing digital. Muito bom. Então, eu me chamo Gustavo Dansky, da empresa Elo Ideias, aqui de Chapecó. Nós trabalhamos há 10 anos com desenvolvimento de site, e-commerce, blog, né, toda essa parte tecnológica que apoia o marketing digital. Então, é isso aí. Acho que sem delongas e apresentação, vamos para a nossa apresentação. E aí, sempre que tiverem dúvida, o pessoal pode interromper e nós também vamos provocá-los, tá? Então, tá aqui, devidamente apresentados. Vamos para frente. Bom, então vamos lá, gente. Então, antes da gente começar oficialmente o nosso evento, eu gostaria de saber se vocês já fazem o uso de alguma rede social e qual é a rede social que vocês costumam utilizar. Facebook, Instagram, se já utilizam o LinkedIn, WhatsApp. Comentem ali para a gente saber o que vocês já usam, né? Que tipo de ferramentas vocês já usam para a gente ter uma noção aqui como que a gente vai abordar com vocês essas ferramentas. Vamos ver aqui. Tá. Nosso primeiro slide, pessoal, ele está voltado à importância das redes sociais, né? Então, antes da gente realmente ir para a prática, nós queremos mostrar alguns canais que são essenciais para que as empresas comecem a investir, a pelo menos criar esse senso crítico de por que eu devo estar lá ou não, né? Então, nós separamos algumas estatísticas que a Sueli vai mostrar aí para vocês, já está na tela, né? E enquanto isso a galera vai comentando, né? Então, mesmo, né, a gente percebendo que as redes sociais estão em crescente uso, tanto pelas pessoas quanto pelas empresas, ainda nos meus treinamentos, nos meus cursos, ainda escuto, né, essa pergunta: por que de fato eu devo utilizar essas redes sociais para o meu negócio? Será que funciona mesmo? Será que é só uma onda que vai passar? Será que veio para ficar? Então, para tentar responder, né, ajudá-los a realmente entender a importância disso para o negócio, a gente trouxe aqui alguns números. Então, nós temos aqui números de usuários, né? Então, temos o Google, com mais de 3,3 bilhões de buscas todos os dias dentro do Google. É uma ferramenta bastante usada hoje, né, para fazer negócio, porque geralmente a pessoa, quando quer comprar alguma coisa, a primeira coisa que vem à mente, né, é ir lá na internet buscar sobre esse produto, sobre esse serviço, e vai lá no Google, né? Então, é um volume de buscas gigantescos que a gente tem todos os dias. Facebook, mais de 2 bilhões de usuários, o WhatsApp, mais de 1,5 bilhões, e o Instagram, mais de 1 bilhão. Então, com esses números tão expressivos, a gente consegue, de fato, perceber que nós devemos estar nas redes sociais porque é onde o nosso cliente está, né? Com esses números tão expressivos, a gente percebe que é muito difícil a gente encontrar um público de algum tipo de negócio que não esteja lá dentro das redes sociais, né? Então, como a gente tem uma grande quantidade de redes sociais, então, em alguma delas a gente vai encontrar o nosso cliente. Então, por isso que é tão importante a gente estar ali dentro das redes, né? E também por ser uma divulgação relativamente barata, né? Uma divulgação, uma forma um pouco mais democrática da gente fazer divulgações. Então, porque tanto uma pequena empresa quanto uma grande empresa pode se utilizar dessas ferramentas para a gente conseguir fazer, né, de fato, a divulgação. E se funciona mesmo, então posso dizer para vocês que se a gente utilizar de forma correta, utilizar todos os recursos, tudo que a gente deve, né, utilizar dentro dessas ferramentas, a gente consegue sim obter resultados bem significativos. Então, para começarmos, né, oficialmente aqui o nosso conteúdo, eu optei por trazer alguns erros que algumas pessoas podem cometer. Isso. Só um comentário
antes dessas estatísticas, também tem um índice que cada 10 pessoas que buscam qualquer compra, 9 buscam no Google, então é bem importante. Só ler alguns comentários aqui que a galera colocou relacionado à nossa pergunta. Então, tem bastante gente que usa o Instagram, Facebook, WhatsApp, o LinkedIn tem aqui também, site, né, WhatsApp, Face. Então, o pessoal que está nos acompanhando é bacana porque vocês já estão nas redes, né? Então, nos canais. Agora, a nossa intenção nesse próximo passo agora que a gente vai falar é geralmente os 5 maiores erros que ocorrem numa campanha online. Por que a gente vai iniciar com isso? Justamente para você já começar a notar, opa, deixa eu fazer uma reflexão se eu já não cometi algum erro desse, qual é o problema se eu já cometi, né, e como eu posso corrigir. Então, a nossa intenção é começar pelos erros mais comuns, até para já mostrar conteúdo e depois avançar, tá? Mostrando as formas ideais para resolver isso. Vamos lá. E até porque aquelas pessoas que já usam, né, às vezes as redes sociais acabam usando, né, postando e não tendo resultados tão satisfatórios e acaba, de certa forma, se frustrando, né? E aí que vem o questionamento, mas será que funciona mesmo, né? Então, por isso a gente vai iniciar aqui falando dos erros. Vamos lá, vou comentando depois se vocês fazem, já cometeram algum desses erros aí, para a gente saber como é que tá o desenvolvimento das redes sociais aí de vocês. Então, um dos principais erros que a gente percebe dentro das redes sociais é a falta de estratégia e planejamento. É pensar que campanhas digitais, campanhas dentro das redes sociais é feita só de propaganda, de promoção, de preço, né? De falar necessariamente do produto nesse sentido mais de venda, né? E, na verdade, não é. Para a gente conseguir atingir resultados satisfatórios, a gente tem que ter toda uma estratégia, todo um planejamento por trás das campanhas para a gente conseguir obter os resultados. Então, só publicar promoção, gente, quem está fazendo isso está cometendo um dos principais erros para não conseguir resultados positivos, tá? Então, tem que ter todo um trabalho duro por trás, né? E nós vamos dar um caminho hoje, tá, pessoal? Tudo que a gente vai estar colocando aqui, nós vamos desmistificar, dar caminhos para vocês, tá? Não se preocupe. Então, a falta de estratégia geralmente é um problema, né? Então, e também tem a dificuldade de gerar conteúdo. Hoje, a nossa intenção é facilitar a vida de vocês com algumas ferramentas e caminhos. Vamos lá. O segundo grande erro que causa resultados negativos dentro da rede social é não conhecer o público. Como a rede social é um local onde a gente pode atingir várias pessoas, né, de uma vez só, um dos erros é tentar atingir todo mundo. E, na verdade, não. Um dos focos que a gente tem que ter na rede é focar no nosso cliente específico, né, no nosso cliente ideal, até mesmo para produzir conteúdos que sejam voltados, né, para o nosso cliente. Por exemplo, se eu vendo coisas para mulheres, então eu vou ter que adaptar essa minha comunicação, vou ter que adaptar a produção de conteúdos para o público feminino, porque em geral o que chama a atenção de mulheres não vai chamar a atenção de homens, né, ou vice-versa. Então, não conhecer o público é um erro bem crucial ali nas mídias sociais. Então, a gente tem que ter bem definido, tanto se é mulher, se é homem, idade, como que a gente vai se comunicar, então, com o nosso público, né? Bem importante. E o porquê que ele te compra, qual o problema que você resolve para ele, por que ele deve procurar a tua empresa, então, ou por que ele procura a tua empresa. Então, essas reflexões são bem importantes, a gente também vai dar algumas dicas e caminhos aí para resolver isso. Vamos lá. Terceiro grande erro é a falta de investimento. Esse aqui dá para se dizer que, quando eu falo dessa estatística, assim, é meio que um balde de água fria, né, caindo. Quando você faz campanha online, você tem que ter um pedacinho ali do teu orçamento direcionado para você investir nas campanhas online. Aquilo de publicar e aquilo se multiplicar sem nenhum tipo de investimento é meio que ilusório, assim, a gente tem que sempre pensar que, para obter resultados, a gente vai ter que investir. Um detalhe bem importante, já para antes da gente começar, né, falando mais da estratégia lá dentro das redes sociais, é de alcance. Dentro tanto do Facebook quanto do Instagram, nós temos 2 tipos de alcance. Quando a gente publica algo nas nossas redes, nós temos o alcance pago e o alcance orgânico. O alcance orgânico é aquilo que a gente publica, as pessoas vão ter acesso sem a gente investir nada.
do alcance pago é o contrário disso, né? Que as pessoas vão acessar, mas a gente vai ter que investir. Por que eu estou falando isso? Porque o alcance orgânico hoje do Facebook, por exemplo, é de 2 a 5%. O que isso quer dizer? Se você tem uma página do Facebook com 1.000 fãs, quando você publica alguma coisa e não investe nenhuma quantia dentro do Facebook, você vai ter de 2 a 5% dos teus fãs visualizando aquilo. Então, se a gente for parar e colocar na ponta do papel, é um alcance muito baixo, né? Então, de uma página de 1.000 fãs, de 20 a 50 pessoas vão ver aquilo que você está publicando. É uma estimativa muito baixa, muito pouco, né? E aí, quando você fala em investir em alguma coisa, né? A gente fala em alcance pago, a gente vai meio que impulsionar isso para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, de certa forma, a gente precisa, sim, reservar um pouco da receita ali do nosso negócio, um pouco do investimento em várias outras coisas que a gente costuma fazer, né? Mas precisa reservar para o investimento nas mídias sociais, senão a gente não vai conseguir resultados significativos. O quarto grande erro é o imediatismo, isso também é bem comum, pensar que vai publicar hoje e semana que vem e amanhã já vai ter resultados expressivos, então isso também é um erro. Geralmente campanhas nas redes sociais precisam de tempo, de esforço, demanda de um monte de outras coisas, a não ser simplesmente você publicar e aquilo acontecer sozinho. Então, o imediatismo também é um grande problema, e isso também causa frustração. Postou alguma coisa, não deu resultado, o pessoal já se desanima. E, na verdade, não é assim, postou, não deu certo, então vamos mudar a estratégia e vamos começar de novo. Então, esse é um dos segredos também, né? E tem um ponto do imediatismo que também é quando você traz o teu cliente para o site ou para onde você quer que ele seja atendido, né, um link de um WhatsApp, ele também tem uma boa percentual desse público que ele quer a resposta logo, né? Então, esse imediatismo não é só nosso de querer resultados, mas também do cliente que está buscando a solução, você precisa ter canais que resolvam isso também. E o último é não ter página de vendas, né? Então, ou um call to action, que a gente chama, né? Um destino, né, para aquele público. Que as pessoas costumam também se enganar, porque Facebook e Instagram não vende sozinho, né, pessoal? Dificilmente você vai conseguir vender alguma coisa só com post. Geralmente o Facebook e o Instagram, eles são chamariz, onde você vai despertar o interesse da pessoa adquirir alguma coisa, né, da sua empresa, o serviço, o produto, mas a efetivação da venda vai ser feita em outro local. Seja a visita no teu estabelecimento, caso você tenha estabelecimento físico, seja pelo próprio WhatsApp ou pelo próprio direct das redes sociais, ou até mesmo por uma página de vendas, né? Então, a gente precisa ter muito bem definido isso. Tá, chamamos a atenção na rede social, agora como é que o cliente vai conseguir comprar de você mesmo? Então, dependendo do segmento do seu negócio, você precisa sim pensar em ter uma página de venda, um e-commerce, né? Alguma coisa que automatize esse processo, né? Exatamente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente alguns cases disso, né? Então não adianta você engajar o cliente, ele gostou do conteúdo e parar por ali, né? Para ganhar uma curtida ou algo assim. Então é importante sempre ter uma estratégia dele avançar, ou entrar em contato contigo, ou ele comentar, ou ele clicar e acionar o WhatsApp, ou ele ir para uma página onde explica melhor o produto, mostra um vídeo. Então nós vamos mostrar. Tem uma pergunta bem legal para nós encerrar essa questão da Juliane, não sei, agora vem o desafio, hein? Juliane Franco pergunta, tem uma fórmula de valor de investimento relacionado com o número de seguidores de Facebook e Instagram? Tem algum? Então, até tem várias formas de a gente calcular quanto investimento a gente deve fazer nessas redes, cada uma das redes, né? Só que isso é difícil a gente falar porque tem que conhecer muito bem o negócio, conhecer como que é o engajamento do teu público dentro da tua rede social, né? As palavras-chave. Exatamente. Então tem uma série de coisas que a gente precisa analisar, uma série de variáveis, né, que vão de fato definir qual seria o melhor investimento que você vai fazer dentro da tua rede, né? A questão, assim, uma dica que a gente pode te dar é muito de teste, né? Testa um investimento, depois percebeu que aquilo está dando resultado, você vai aumentando gradativamente, né? Essa é uma forma bem eficiente, nós vamos falar um pouquinho, né, de conversão em seguida. Que bacana que vocês estão participando, isso aí.
temos mais uma pergunta, e aí é bacana essa interação, né? E eu estou vendo que estão ansiosos, né? Não se preocupe que a gente pretende mostrar algumas coisas práticas aí que vão ajudar. Eu estou olhando para baixo porque eu estou lendo os comentários aqui, pessoal. A gente está com muitas câmeras, então não se preocupe que a gente está olhando, às vezes, em lados opostos por causa das nossas câmeras. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho muito retorno de visualizações e curtidas no Instagram, mas pouquíssimos me chamam. O que fazer? A Luísa Giordano. Luísa, obrigada pela tua participação. Então, Luísa, você está chamando a atenção, só que a etapa, né, que a gente chama de funil de conteúdo ali dentro da rede social, está faltando, que é a etapa da conversão, tá? Talvez seja o caso, não sei qual que é o teu segmento, né, com que você trabalha, mas talvez seja o caso de você ter uma página de vendas, onde você direciona para o cliente ver mais informações, né? Talvez a chamada a pessoa não está sabendo que ela precisa te chamar, você não está sendo clara na tua mensagem, né? Então, a comunicação, né? Então, tem várias questões ali que a gente vai comentar, algumas estratégias que você vai poder colocar em prática ali dentro do teu negócio. Tenho certeza que vai te ajudar a responder, inclusive, a sua pergunta agora, para ter retornos, né, mais efetivos, né? Porque essa métrica de você ter bastante curtidas, bastante visualizações, esse não é tanto foco. O foco é mais você conseguir fazer a venda, né? Então, a gente vai comentar, assim, sobre algumas estratégias que você pode aplicar ali dentro do teu negócio, tá? Bueno, eu acho que dos erros comuns, nós introduzimos o assunto justamente para isso, para mostrar o que a gente vai dar caminhos para resolver todos esses problemas, tá? Inclusive esses que vocês estão nos perguntando e perguntem, tá, pessoal? Agradecendo, então, quem está interagindo, podem comentar se estão gostando também ou o que vocês querem ver. Nós queremos fazer uma pergunta aí. Então, a gente falou que um dos grandes erros é não ter estratégia, né, dentro das redes sociais. Então, vamos lá ver o que vocês entendem por estratégia. Como que vocês acham o que é necessário para a gente definir uma boa estratégia de vendas? O que vocês nos dizem sobre isso? Comentem ali na nossa área de comentários para a gente ver o que vocês pensam sobre estratégias de vendas. Muito bom. E também agradecer a todos aí que se inscreveram enquanto vocês comentam. Agradecer a todo mundo que se inscreveu, que está dedicando tempo aí para compartilhar e conhecimento, e enfim. O que vocês acham, pessoal? Enquanto isso, vamos avançando, né, que eles já vão responder. Vai lá. Primeiro, nós já entregamos. Então, primeira coisa, a gente falou, então, dos principais erros, agora a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais cada um deles, para ver o que vocês, né, possam estar errando dentro daquelas questões, para a gente conseguir resolver, então, esse problema. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para definir uma boa estratégia é conhecer o público. Essa dá para dizer que é a peça-chave de uma estratégia de sucesso. Conhecer o público. Quem é o seu cliente ideal? Então, você precisa ter conhecimento de dados mais demográficos, né? Qual é a faixa etária, onde esse potencial cliente mora, e também dados mais humanizados, conhecer a dor desse cliente, né? Que através do conhecimento dessa dor você vai conseguir apresentar a solução que é o seu produto, né? Então, conhecer esses dados é muito importante, né? Exatamente. Nós vamos em seguida, após passar essa questão da estratégia, a gente vai mostrar uma planilha na qual vocês vão poder mapear o cliente, que a gente chama de persona na internet, porque é como se fosse mapear o principal cliente seu. Aquela pessoa que, se eu conseguir trazer iguais a ela, a minha empresa vai ter mais sucesso, ou seja, e para empresas que vendem para empresas, mas eu não vendo para o consumidor final, né? Pode surgir essa pergunta. Uhum. Então, você tem que mapear quem que compra lá, o decisor. É o comprador? É o engenheiro, se for um produto mais técnico? É o diretor mesmo da empresa? Como que ele é? Por que ele está te comprando? Ele quer reduzir custo? Ele quer aumentar a receita, a produtividade? Né? No caso de roupa, por exemplo, o consumidor final, a mulher quer ficar mais bonita, ela quer se sentir bem, enfim, quer uma roupa confortável, isso e aquilo. Então, é importante mapear não só quem é o João da cidade de Chapecó, mas sim características, porque vocês vão ver nas redes sociais que permite
você impulsionar, enfim, mostrar para pessoas parecidas com aquele cliente que é o melhor cliente seu. Tá? Então, aqui, é legal. Para a gente dar um exemplo um pouquinho mais prático aqui do conhecer o público, vamos imaginar que vou citar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Imagine que eu sou dona de uma loja de artigos de bebês, por exemplo, infantis. Então, a gente sabe que o bebê vai ter um pai e uma mãe, vai ter uma madrinha, vai ter uma avó, todas as pessoas acabam comprando, né, artigos infantis. Só que aí eu pergunto para vocês, qual que seria mais assertivo? A gente fazer uma campanha voltada para qual desses públicos? Então, eu tenho diversos públicos que compram de mim, mas qual que vai dar mais resultado? O que vocês acham? Então, se a gente for analisar o público realmente, aquele que a gente chama de cliente ideal ou a persona, a gente vai verificar que se fizer uma comunicação mais voltada para as mães, a gente vai conseguir uma assertividade maior, né? Não, quem é pai, aqui eu não estou falando que não participa, tá? Mas, em geral, a gente tem nesse tipo de situação as mulheres que são as que vão decidir, de fato, comprar o produto, né? Então, é nesse sentido você conhecer o público. Não tente em nenhum momento atingir todo mundo porque não funciona. Foca naquele cliente. Até mesmo se você vende para pessoas diferentes, você tem que pensar em produzir estratégias para cada tipo de pessoa. Então, se a gente vai vender, voltando ao exemplo da loja de bebês, se você vai vender para mãe, então você vai fazer uma estratégia para mãe. Se você quer atingir o pai, você vai mudar a comunicação para atingir esse outro público. Então, por isso que é primordial você saber ter muito bem definido o teu público para conseguir criar estratégias, tá? Isso, a gente já vai avançar com a planilha, vai mostrar algumas coisas, a gente está mostrando alguns pontos para o que a gente chama aqui de balizar o conhecimento, né? Então, sim, pode ser que para alguns isso já sabe, né? Mas é mais para a gente nivelar todo mundo para que a gente possa conversar na mesma língua aqui. Exatamente. Então, a gente vai dar até uma apressadinha aí, porque a gente quer ir para a prática. O primeiro passo, então, é conhecer o público. Conhecer o teu público, agora chegou a etapa de você começar a pensar no que você vai postar, então, publicar nas suas redes sociais. Então, o segundo passo, a gente chama de... você vai ter que, de fato, chamar a atenção do teu público de alguma forma. E esse chamar a atenção volta a repetir o que eu falei no começo, vai muito além de postar promoção, propaganda, preço. Então, nessa primeira fase, você vai ter que focar em produzir conteúdos e desenvolver um relacionamento com o seu cliente. Então, pensa nessa etapa aqui da estratégia de uso das redes sociais em produzir conteúdos que vai fazer o teu público interagir contigo, que vai gerar engajamento para a tua página, que vai criar, de certa forma, uma empatia com o teu público, né? Então, colocamos aqui um exemplo prático. Ó. Imagine uma loja de roupas, femininas, né? Ao invés de simplesmente postar lá todos os produtos que tem à venda na loja, né? Essa marca específica que decidiu fazer uma coisa diferente. Então, ela postou ali 26 looks com verde militar para você se destacar, para você conseguir estar na moda, né? Por que foi publicado isso? Porque isso tem uma estratégia, né? Isso, verde militar é um negócio que está na moda, o público feminino da loja com certeza é algo que vai chamar atenção, então você está gerando valor para o teu cliente. Você não está simplesmente postando um monte de coisa ali sem ter nenhuma estratégia por trás, né? Então, pessoal, as mulheres, né, elas vão interagir, vão conseguir obter alguma coisa de valor, não só o produto, né? E aí a página, no caso, essa estratégia, ela usa blog, né? Sim. Então, aqui se criou uma mensagem que chama atenção, criando curiosidade, a gente vai mostrar um pouquinho isso adiante, e direciona para o blog, né? Então, depois vocês vão perceber que nas redes sociais tem como você mapear a pessoa que clicou nesse link, depois eu posso mostrar o produto para venda, né? Então, é possível a gente fazer isso. Então, as redes sociais você precisa primeiro engajar para depois ofertar um produto. Exatamente. Né? Então, essa etapa do engajamento, da atração, da atenção do público é bem importante. E, com certeza, essa marca, o que eles fizeram? Olha que estratégia legal. Dentro ali do blog, dentro ali dos 26 looks, eles mostram os looks produzidos com o que eles têm na loja. Então, eles estão mostrando o produto, mas de uma forma menos agressiva. Uhum. Eles não estão vendendo, né? O cliente não... Né? Exatamente, não está percebendo que está sendo vendido, e sim está recebendo um conteúdo de valor, né?
Exatamente. Então, e o terceiro passo, agora que você conheceu o teu público, produziu conteúdos que você sabe que vão chamar a atenção do teu público, aí sim chega a etapa final ali, a terceira fase, né? Que é onde você de fato vai fazer a oferta irresistível, vai fazer a oferta matadora. Então, agora que você já engajou o teu público, já interagiu com ele, agora é o momento de você falar de preço, de falar de oferta, de falar de promoção. Então, é nessa etapa que você vai fazer isso. E o segredinho principal aqui, pode avançar, Gustavo, ali para nós. Tá. O segredo principal é que essa oferta matadora, essa oferta irresistível, a gente não vai sair divulgando para todas as pessoas da rede social. A gente vai divulgar, a gente vai direcionar isso apenas para as pessoas que interagiram contigo nas fases anteriores. Então, lembra lá na etapa anterior que a gente fez a produção do conteúdo, que a gente gerou relacionamento, permitiu que as pessoas interagissem com a nossa marca, porque isso é uma estratégia que agora somente as pessoas que interagiram com o nosso negócio vão, de fato, visualizar essa oferta. Isso faz com que você consiga otimizar os seus gastos, porque você não vai sair divulgando para todo mundo, e é difícil uma pessoa hoje que te viu uma vez só na rede social sair comprando de você. Agora, uma pessoa que já tem um relacionamento com a tua marca, já consumiu conteúdos que você produziu, com certeza é muito mais fácil dessa pessoa comprar de você do que uma pessoa que nunca te viu. Então, aí está a grande sacada, né, da estratégia. E gera engajamento, né? Exatamente, isso. Que as redes sociais oferecem essa possibilidade. Então, você gera envolvimento, gera engajamento, né? E depois você vai ofertar o seu produto, o seu serviço somente para essas pessoas que interagiram contigo, né? Muito bom. Então, no momento que cria o público-alvo, tem esse item aqui, todas as pessoas que se envolveram com o seu negócio. É o mais indicado para você usar para mostrar a oferta, né? Então, ou seja, os que se envolveram com o seu negócio são aqueles que comentaram, que interagiram nos posts de envolvimento anterior. Exato. E lembrando também, pessoal, agora a gente não vai entrar em questão de abrir a ferramenta e mostrar para vocês, até porque o tempo é bastante reduzido, né? Mas a gente vai mandar para vocês um material complementar para todas aquelas pessoas que se inscreveram, e tem um vídeo lá que eu gravei especificamente como a gente faz para criar esse público, a gente chama público personalizado, e também o público semelhante, que é uma sacada bastante legal para a gente utilizar nas nossas redes. Isso aí. Então, em resumo da estratégia, é o que está aqui, né? Focar no benefício, no como você resolve o problema, usar a criatividade, como a gente viu um exemplo rápido ali, e nós vamos ver alguns cases mais para o final também. Então, é usar os benefícios, ou seja, o porquê que o cliente tem que comprar, ou que problema que você resolve, ou, enfim, mostrar caminhos que direcionem ao seu produto e não só postar simplesmente o produto, né? Então, acho que essa é a grande dica. Vamos avançando. E lembrando, né, o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook... Aqui, ó, temos uma pergunta. Nós não estamos... a gente está compartilhando a nossa tela, vocês não estão conseguindo ver a nossa tela. Então, caso você que está entrando agora no Facebook, acesse o link do evento, você vai ser direcionado lá para o YouTube, e lá no YouTube você vai conseguir ver o evento na íntegra, tá? E quem ainda não se inscreveu, se inscreve para ter acesso ao material, os vídeos que a gente vai mandar e os materiais que a gente vai mandar no final, tá? Exatamente. Nós já vamos postar, pessoal, o link para quem ainda não se inscreveu, para que vocês depois nós tenhamos o e-mail de vocês para poder encaminhar o material. Pessoal, olha só, então preparamos uma pergunta, agora a gente começa a aprofundar um pouco mais o assunto, né? Então, quer fazer a pergunta? Qual chama mais atenção? Então, vamos lá. Então, imagine aqui, nós temos dois exemplos de chamadas, né, de redes sociais. Então, quero ver o que vocês acham que chamaria mais atenção, tá? Um exemplo de uma empresa que oferece serviços de internet. Então, ele tem a seguinte chamada. Assine os nossos planos de 50 megabytes por segundo e navegue melhor na internet. Esse seria a primeira chamada, né? Ou o segundo, assista vídeos online sem interrupções. Com nossa internet, seus vídeos nunca irão travar. Qual que vocês acham que chama mais atenção do público? Postou alguma coisa lá na rede social, publicou isso lá na rede social, qual que vocês acham que chama mais atenção? Respondam ali para nós. Comentem enquanto eu vou aparecer aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha se tem pergunta. Quero
dar boa noite aí, o pessoal, tem bastante gente chegando agora, então, dá uma boa noite para a galera aí. Pessoal, temos aqui a Gilda Weber, boa noite. Minuto Água, lá de Natal, assistindo, que bacana. Pigato. Então, pessoal, qual dessas duas chama mais atenção, né? Vamos lá. O segundo, diz a nossa amiga aqui. A segunda opção. Bacana. Outra, Pigato também disse segunda opção. E aí? E aí, por que será que a segunda opção chama mais atenção? Porque nessa chamada ali da segunda opção, está sendo focado no benefício e não no produto necessariamente. Se a gente for entender, tá, uma pessoa que precisa, né, do serviço da internet, o que ela quer? Ela quer utilizar lá suas redes sociais sem travar, assistir vídeos sem travar, acessar, né, os seus links da internet sem ter problemas. Então, é isso que ela quer. O problema dela que ela quer resolver é isso. Então, se a gente focar em dados muito técnicos, se a gente for levar em consideração, boa parte das pessoas não vai nem saber o que é 50 megabytes por segundo, né? Então, a gente não vai conseguir atingir todos os públicos falando de dados mais técnicos. Então, para o seu negócio, isso também tem que ser levado em consideração. Foca no benefício, sempre no benefício, que com certeza você vai conseguir chamar muito mais atenção do seu cliente. Muito bom. Vamos avançando, então. Agora, nós temos um outro exemplo. Vamos ver como é que vocês vão... compartilhar aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Vou contar uma historinha para vocês, para a gente mensurar aqui as formas de chamadas dentro das redes sociais. Então, imagine que André, ele é um personal trainer pronto para abrir uma academia e ele está pesquisando, né, avaliando ali o seu novo negócio e ele elencou 3 coisas que ele considera, assim, que são as maiores qualidades da sua academia. Então, o primeiro lugar é os equipamentos novos, todos os equipamentos do André, então, né, ficticiamente falando, são novos, né? Em segundo lugar, os treinos de curta duração. E em terceiro lugar, as aulas de dança junto com musculação. Então, olhando para esse cenário, todo mundo conhece a academia, né, pessoal? Então, olhando para esse cenário, o que vocês acham que o André deveria focar nos anúncios? Então, na hora dele fazer um anúncio, na hora dele fazer uma divulgação lá na rede social, o que vocês acreditam que ele tem que focar? O 1, o 2 ou o 3? Vamos fazer um anúncio focando no que especificamente? Respondam lá para nós, comentem para nós. Comentem. E agradecendo aí a interatividade de todos, né? O pessoal está interagindo muito, que coisa boa. Bacana. Deixem o like também, para a gente saber se estão gostando. Enfim, se inscreva no canal, talvez. Isso, no canal da Sueli, aqui nós estamos fazendo da Elo, mas depois a gente vai divulgar o dela, também tem bastante vídeo bacana lá. Então, comentem aí qual destes 3 vocês optam, tá? Por quê? Porque aí a gente está querendo testar um pouco o senso comum. Né? Para a gente ver se vocês estão ligados, né, no que a gente está falando. Deve focar no primeiro, já temos uma resposta aqui, né, da Pigato. O primeiro, vamos lá, pessoal, pelo menos 3 respostas e a gente avança. Interessante, né, porque o anúncio, geralmente, você deve anunciar, a gente costuma dizer que na rede social você tem que vender sem vender, né? Exatamente. E esse é um grande desafio, né, então... O que você acha, Gustavo? Diz aí, primeiro, segundo ou terceiro? Se eu falar, eu vou entregar o jogo. Eu não sei, pior que eu estou na dúvida, né? Aulas de dança e musculação. Já respondeu 2. Nós já temos dúvidas aqui, né? Tem contradições, né? Tem opiniões diferentes, aliás. De curta duração e rotinas agitadas das pessoas. Então, a gente tem 3 respostas com cada um focando em um diferente. Então, vamos continuar aqui a nossa questão. André resolveu pesquisar um pouquinho mais, né? Antes dele fazer, de fato, os anúncios, ele começou a pesquisar um pouco mais, pesquisou sobre os concorrentes, ele encontrou um concorrente, que é a Academia da Praça. E a Academia da Praça, ele verificou que os pontos positivos desse concorrente é o atendimento muito bom, porém os pontos negativos de fato, os equipamentos muito velhos. Então, agora, com essa visão que a gente está tendo agora, o que vocês acham que deve ser os anúncios? Vou voltar aqui um pouquinho.
Então, pensando que ele viu, analisou o concorrente dele, e um dos pontos negativos do concorrente é ter equipamentos velhos. O que vocês acham que deve ser, então, o foco dos anúncios? Voltando, né, os equipamentos velhos, os equipamentos novos, os treinos de curta duração, as aulas de dança e musculação. Agora já mudou um pouquinho o cenário, ele já tem mais informações, né, para conseguir pensar nos anúncios dele. Reparem que nessa analogia o André está buscando informações com o cliente dele, né? Ele realmente está validando o que a gente chama atenção, né? Então, qual é o grande dor do cliente, enfim, né? Por que o cliente compra no concorrente? Então, esse exercício é importante, pessoal, conhecer os concorrentes, tanto direto quanto indireto, é muito importante você buscar informações, porque aí você sabe quais são os pontos fortes, fracos, o que você tem que melhorar. Então, isso é bem interessante, né? Aqui tem 2 exercícios, né? Você conhecer o teu cliente e o concorrente, né? Também. Temos aqui bastante interação também, bastante gente dizendo que os equipamentos são diferencial, os novos equipamentos. Será mesmo, hein? Focar no diferencial para esse segundo cenário, legal. Mas o André não estava muito satisfeito, ele resolveu pesquisar um pouquinho mais. E agora ele foi falar especificamente com os clientes que frequentam a academia do concorrente. E ele encontrou o seguinte cenário: que os equipamentos velhos do concorrente não eram um problema para os moradores e para as pessoas que frequentavam a academia do concorrente dele, mas sim as rotinas de exercício que eram muito extensas. Então, agora ele conversou com o cliente e ele conseguiu obter essa informação. Então, volto a fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham daqueles 3 itens que nós comentamos no começo? O que vocês acham que vai ser agora mais assertivo? Vai ser os equipamentos novos, os treinos de curta duração, ou qual que era o outro? Ou as aulas de dança com musculação. O que vocês acham que vai dar mais resultado? Qual dos 3? Agora, olhando o contexto, né, inteiro, todas as pesquisas que o André fez, o que vocês acham que vai dar mais resultado? Voltamos à ideia inicial. Muitos não se importam com os velhos equipamentos, é verdade. Exatamente. Ó, 2, né? Continua sendo a opção 2, treinos curtos. Muito bom. Exatamente, porque eu acho que nesse ponto, vamos colocar nós aqui ou não? Não podemos colocar. Enfim, o grande ponto é conhecer bem o porquê que o cliente frequenta, né, a academia. Nesse caso, tinha essa questão, né? Realmente ele descobriu que era muito extenso e tal. Exatamente. E aqui também tem um ponto, eu acho que essa história é pertinente a essa nova academia que está vindo, né? Smart Fit tem uma questão assim, né? De você fazer treinos mais curtos, você se gerenciar e tal. Exato. Enfim, sempre conhecer as dores do cliente, o porquê ele te compra, o porquê ele começa a pesquisar o teu produto, isso é essencial para gerar conteúdo. Então, redes sociais. Exato. Então, esse exemplo a gente trouxe aqui de uma forma um pouco mais descontraída, mas é para que a gente perceba que, de fato, como que a gente vai focar nos nossos anúncios, nas nossas divulgações. A gente tem que ter muito claro que o foco tem que ser o que o cliente quer, é aquilo que chama a atenção do cliente. Então, lá no cenário inicial, para o dono da academia, eram os equipamentos novos, né? Aquilo que, de repente, ele conseguiu comprar com tanto esforço, quer dar um enfoque maior, mas isso não era o que vai chamar a atenção do cliente. A gente tem que ter por isso que é muito, muito importante conhecer o público, né? Se a gente conhece o público, a gente tem esse cenário, na visão desse cenário como um todo. E com certeza, se o André, né, de fato, fosse fazer os anúncios e ele focasse nos treinos de curta duração, já que era uma dor do seu cliente, com certeza ele vai ter muito mais resultados que focar lá nos equipamentos que talvez, legal, vai ter os equipamentos novos, mas não é a principal dor, de fato, do cliente, né? Então, por isso que a gente tem que, de fato, sempre escutar o cliente, sempre ver o que vai chamar a atenção do cliente para a gente conseguir resultados mais significativos dentro das redes sociais, né? Muito bom. Vamos ver um exemplo também na área de moda aqui, bem rapidinho, que a gente chama de... basicamente, tem que se criar o termo técnico é funil de vendas, mas o importante é que vocês entendam
não o termo técnico, mas sim como você precisa engajar o cliente até mostrar uma oferta, né? E a gente quis tentar achar do jeito mais simples aqui. Depois a gente vai ver alguns exemplos práticos de alguns clientes que a gente separou aqui que estão fazendo isso. Então, aquilo que nós comentamos lá no início, um exemplo de estratégia, né, que era conhecer o público, produzir conteúdos um pouco mais amplos, mas com o foco de gerar engajamento, gerar envolvimento, para depois fazer a venda efetivamente, né, fazer a oferta, né, efetivamente. Isso se chama funil. Então, você começa fazendo conteúdos mais amplos e vai afunilando aquilo até chegar na oferta. Então, aqui a gente colocou um exemplo, né, muito simples, mas isso pode mudar conforme o seu ramo, né, de negócio, mas um exemplo de um funil de loja de roupa, né? Então, o primeiro item seria lá postar as tendências da moda para 2019, para 2020, enfim, né? Criar algo que seja referente ao teu público, ao teu nicho de mercado, né? Que teu público vai gostar, mas que seja algo mais amplo, mais para interação mesmo, né? Depois que a gente fez isso, né, que a gente atraiu a atenção do nosso público, conseguiu ter um relacionamento com eles, a gente continua produzindo conteúdo, né? Então, ali um exemplo, fazer uma live como montar um look para arrasar no carnaval, na festa junina, ou qualquer evento específico, né? Lives, pessoal, funciona muito bem, é uma boa dica, principalmente para quem não tem muito problema com o falar, né? Tem gente que tem bastante medo de se expor nesse sentido do ao vivo, né? Mas funciona muito bem, pode ser explorado para qualquer ramo de atividade, não tem um ramo que a gente possa dizer assim, que não possa nunca utilizar, desde que a gente tenha uma criatividade para produzir, né, um evento legal, alguma coisa interessante, a gente pode utilizar esse recurso que com certeza gera, né? E sim, ele é mais completo, né, porque você consegue interagir com o cliente, é o que nós estamos fazendo com vocês, só a gente promete que não vamos ofertar nada, não, tá? Mas também você pode usar e-books, que vocês vão ver alguns exemplos de alguns clientes. O Facebook, por exemplo, ele te permite enquete. Então, quanto mais você criar essa interação, o objetivo nesse segundo passo é você fazer com que o cliente dê opções, que ele realmente mostre sinais de que ele quer aquele produto, né? Ou que ele está procurando algo para resolver um problema. Porque aqui você filtra tendências de moda é mais abrangente. Aí na ferramenta Facebook ou Instagram, você consegue, só pessoas que interagiram nessa primeiro post que eu vou mostrar o segundo. Então, isso que é funil de vendas. E depois, quem interagiu no segundo, para poder mostrar o terceiro, que daí efetivamente é a conversão, né? Eu acredito que tu colocou aqui, não lembro se tem o do Pareto, não? Acabou tirando, mas a regrinha é aquela, né? É 80% dos conteúdos que você vai postar nas redes sociais, eles são informativos, com essa intenção de interagir, atrair a atenção do público, e 20% aí sim são ofertas, produtos, porque aí realmente aquele cliente que já vem conhecendo, já vem confiando nas informações que você vai colocando, ele está mais aberto a receber uma oferta, mais suscetível a entender que produto que você quer oferecer para ele, tá? Então, vamos avançando, que tem bastante coisa aqui, hein? Nosso tempo tá bacana. Bom, pessoal, então a gente já percebeu, vocês já devem ter percebido o quanto é importante a gente produzir conteúdo, né? Conteúdo de valor, aquele conteúdo que vai nutrir a tua audiência, aquele conteúdo que vai gerar interação, vai gerar reconhecimento da tua marca, geração de autoridade para você. Então, isso é muito importante. Mas eu tenho certeza absoluta que você deve estar pensando, meu Deus, como é que eu vou produzir tudo isso, né? Eu não parece tenho... complexo. Né? Exatamente, parece complexo, parece que a gente não vai ter criatividade suficiente para a gente conseguir, de fato, produzir esse conteúdo. E, na verdade, não é um bicho de sete cabeças, né? Não, e nós queremos ajudar vocês, tá? Então, olha só, nós já falamos sobre isso, né? Conhecer as dores dos seus públicos, né? Do seu público... erradinho aqui, envolver a equipe envolver a equipe de vendas. Então, aqui são 3 dicas que vão ajudar você a gerar conteúdo, e a gente vai mostrar uma na prática aqui, vai mostrar uma ferramenta, tá? Que também acreditamos que vai ajudar vocês. Então, conhecer as dores do público é aquilo que a gente fez o exemplo da academia, realmente pesquisar, por que me compra, ou de alguma forma
quando você estiver atendendo o público, você extraindo essas informações. Quem que conhece muito bem o público? O vendedor. Exatamente. Então, nós sempre aconselhamos você chamar as pessoas que têm o contato direto com o cliente, o vendedor, se você trabalha com representante, se você tem atendimento a balcão, se você atende realmente pela internet, não importa. Aquele cliente, aquela equipe, pessoa da tua equipe que está à frente do teu cliente, ou seja, o cliente sempre tem algumas dúvidas comuns. No caso da moda, o que você tem da moda, ou o que você tem com o verde militar, não sei o quê. Ou seja, o vendedor, ele tem um conhecimento meio que intrínseco, assim, né? Enfim, ele nem sabe que ele sabe, seria um conhecimento tácito, né? Enfim, ele consegue matar as objeções, né? À medida que o pessoal, mas eu não quero isso, ele tem sempre uma informação para mostrar o melhor produto para o cliente. Então, envolver o vendedor na geração de conteúdo é interessante, pelo menos para mapear o que a gente vai mostrar em seguida de uma ferramenta. E tem ferramentas, tá, pessoal, que a gente vai mostrar duas aqui, espero que ajudem vocês, aí vocês comentem depois ali se gostaram, se realmente é interessante, e aí no final dessa apresentação vai ter os links para vocês acessarem essas ferramentas, e a gente vai mandar depois também. Tá, então é isso, deixa eu ver se é isso aí. Então a planilha, tá, então o que acontece, só para não me perder aqui, então eu vou abrir a planilha, tá, depois quem não se inscreveu, eu vou mandar o link para se inscrever, e a gente vai encaminhar. O que é essa planilha, tá, pessoal? Ela é um manualzinho, não tenham medo, porque o objetivo aqui é você formar o funil de vendas e conhecer melhor o teu público-alvo, tá? Então, para você mapear aqui a persona, né? Então, eu vou mostrar rapidamente, para que vocês conheçam, e todas elas têm um comentáriozinho de como responder. Então, qual o grande objetivo estratégico pela procura da sua empresa, né? Então, perguntar aos clientes, aquilo que a gente fez da academia. Aqui eu tenho um exemplo do lado que seria a persona da Elo Ideias, tá? Então, eu usei o exemplo nosso aqui, que é o nosso dia a dia, para tentar mostrar como você deveria preencher, né? Então, o grande objetivo da Elo Ideias é fazer que o cliente apareça, que ele seja reconhecido no mercado e que ele aumente as vendas, né? Então, esse é o problema que a gente tenta resolver do cliente. E aí tem até, não sei se a Leandra está online aí, Leandra é uma cliente nossa que importa produtos, ela está mapeada aqui, ela é um dos principais clientes para um tipo de produto nosso. Então, é legal você fazer isso, veja que está tudo aqui, Você pode ir preenchendo, qual que seria o nome dessa pessoa, tentar realmente materializar quem é esse público-alvo, né? Então, 32 anos, tem formação superior, a empresa dela tem de 0 a 5 anos, ela tem função da empresa, qual é a função do decisor, daquela pessoa que realmente compra, é o comprador da empresa, é o engenheiro, é o diretor, né? E quais são os meios de comunicação como que ela consegue clientes e tal. Porque para mim é importante aqui saber, porque o meu problema é resolver o aumento das vendas, né? Então, 75% de indicação, né? Não sei como ela prospecta. Agora vem uma questão legal, o porquê que ela busca a minha solução, né? No caso aqui, você vai colocar os 5 desafios principais. Então, dificuldade em vendas, gestão da empresa, até dificuldades que, às vezes, não tem a ver com o teu produto, né? Não tem marketing digital, ela quer obter lucros, enfim, tá? Então, vocês vão preenchendo aqui, pessoal, tá? Depois a gente vai disponibilizar isso para vocês. Vocês vão preenchendo aqui tem alguns exemplos para que realmente você tenha um mapa de quem é o teu cliente, tá? Isso vai ajudar depois até a impulsionar. Então, como nossa empresa pode ajudar? No final, você faz um resumão aí da persona. Depois, você vai mapear as dores, pessoal. Ou seja, onde está o problema do cliente? Não ser encontrado na internet. Lembrando que aqui é o exemplo do produto da Elo Ideias, tá? Então, você vai preencher tudo aqui, tá? As dores. Vai preenchendo. Produto. Aí vem aqui. Seu produto solução foi desenvolvido para ajudar qual atividade de seus clientes? Aí você pode colocar ali, aumentar as vendas. No caso, um exemplo de roupa, né?
deixar a mulher mais bonita, ela se sentir bem, ela estar na moda, né? Então, a partir do momento que você preencher essas 3 abas que eu estou mostrando, ele já começa a planilha a te dar sugestões de conteúdo já com o funil de vendas. Pô, isso aqui um curso de funil de vendas, geralmente ele é bem caro. Então, a gente trouxe, assim, conseguiu simplificar aqui para mostrar para vocês. Então, veja, o que tu colocou lá em ajuda 1, ele vai dizer, então, qual que é a ideia aqui da planilha? É você criar 4 tipos de conteúdo para postar nas redes sociais. Um é na fase de aprendizado, que é o início lá, né? Seria a tendência da moda, que a gente deu o exemplo. Aqui tem outras formas, ó, pessoal, não precisa ser só tendência, ó, 10 dicas para melhorar, daí lembra que a gente mapeou os desafios, a planilha ela vai auto-preencher aqui, ó. Então vai facilitar um pouco para vocês gerar um conteúdo bacana. Então, depois que ele entende o cenário, né, seria a tendência de moda, ela quer saber o reconhecimento do problema, né? Como estar na moda, como você pode usar as roupas do seu guarda-roupa para estar na moda, né? Então, você montar guias, então tem vários exemplos. Qual que é a lógica da planilha? É te dar sugestões de título mesmo, de gerar conteúdo. Até que, em algum momento, você vai ter que falar da sua solução. Então, no final, você vai dizer, não, olha, nós temos o vestido ideal para você se sentir bonita e tal. Mas isso, nas redes sociais, é importante, você vai conseguir impulsionar esse, quem assistiu, daí mostra esse, quem assistiu, ouviu o conteúdo, mostra esse. Interagiu de alguma forma, né? Você consegue criar o funil. Então, digam aí, pessoal, se vocês entenderam a planilha, claro que eu mostrei rapidinho, mas vai estar disponível depois para vocês, se vocês gostaram, tá? Outro conteúdo bacana que vai estar disponível para vocês para ajudar na geração de conteúdo. Jornada de compra, né? Que é basicamente o que a gente viu na planilha, mas aqui está de uma forma até mais simples. Eu não precisa responder tudo aquelas perguntas. Mas explica que o início do funil, se o cliente nunca conheceu tua empresa, não adianta você mostrar o produto final para ele. O importante é você começar a dizer, olha, eu resolvo o problema dessa forma. Então, é a fase que ele descobre, né? Tem estatísticas que dizem que um cliente só vai comprar de você pelas redes sociais se ele te viu uma quantidade de vezes no mês, na semana, né? Então, você tem que aparecer. Ele ganhou a confiança, na Exatamente, verdade, né? Você tem que aparecer para ele. E quando você vai aparecer pelas primeiras vezes, que seja para nutrir ele com conteúdos legais, né? Interagir de certa forma com ele, né? Com o cliente. Exatamente. Então, isso aqui é um funil de vendas, basicamente, mas tem gente que chama de jornada e como não importa, né? Desde que você entenda que você tem que ir engajando ele até que ele chegue próximo da tua solução. E aqui esse material, ele te ajuda, pelo menos nos títulos, na forma em que você tem que abordar o cliente, tá? Então, depois vocês podem olhar com mais calma. Agora, a Suelen vai também mostrar um site que é bem bacana, muito legal. Eu não conhecia, para ver como a gente vai sempre aprendendo junto, tá? Então, vou deixar ela apresentar aqui para vocês. É um site que também vai ajudar a complementar isso que a gente está falando. Então, o site é esse aqui, é o Answers the Public. É um site bastante legal para aquelas pessoas que nunca pensaram, né, em produzir conteúdo. Se você nunca pensou nesse sentido de produzir o conteúdo, até tem uma animação legal aqui, né? Então, como que você vai ter as primeiras ideias? A planilha que o Gustavo mostrou também é excelente, porque ela te dá um cenário total, né? Desde as partes de produção de conteúdos para atração até a parte mais final da conversão. E esse site, como é que ele funciona? A gente basicamente aqui seleciona a linguagem, né? Vai selecionar português aqui. Vou buscar Brasil, né? Mais aqui embaixo. Tá aqui. A gente seleciona aqui o português, né? PT de português. E aqui a gente seleciona, ou digita, no caso, a palavra-chave, né? Então, vamos falar ali, já que estamos falando bastante de roupa, vamos colocar lá vestidos. Vamos ver como é que vai, o que vai aparecer. Pode ser até um pouco mais específico, né? Na hora que a gente for colocar ali, mas vamos testar vestidos, Gustavo. Certo, vestidos de festa. Então, clicamos aqui no botão e ele vai começar a mapear tudo que foi pesquisado referente a vestidos na internet. Olha que legal. E aqui ele está, então, gerando. Ele achou 60 questões aqui, né, que foram pesquisadas.
Então, olha só que legal. E isso que ele gera é baseado nas pesquisas que as pessoas fazem em diferentes sites da internet. Então, legal porque a gente consegue também saber o que as pessoas estão buscando, né? O que elas querem saber. Então, por exemplo, aqui, ó, onde comprar vestidos de festas, lojas de vestidos de festas plus size. Então, olha quanta ideia legal de conteúdo. Como fazer um vestido de festa, como lavar um vestido de festa. Poderia ser um baita conteúdo. Exato, como lavar um vestido de festa. Poderia ser um conteúdo, né, bem interessante. Se nosso negócio fosse, né, com vestido, seria bem interessante. E assim a gente consegue visualizar, ó, todas as coisas que as pessoas pesquisam. Ele organiza, né, inclusive por várias definições aqui, ele organiza os conteúdos. Para baixo, que também tem outras coisas que ele busca. Ele começa a fazer associações de principais dúvidas das pessoas online. Exato. Ele é bem interessante, justamente para que você possa criar conteúdos de alto valor e que bastante gente tenha interesse, né? Inclusive, aqui você pode validar se de fato aquela ideia que você teve de produção de conteúdo é uma dúvida, é uma questão que está sendo pesquisada na internet mesmo, né? Então, ele é bastante interessante. Esse site eu super recomendo, utilizo, inclusive, para atender os meus clientes, nos meus treinamentos, eu utilizo esse site bastante para ter ideias, né? Porque a gente acaba tendo ideias até um certo ponto, e daí a criatividade em algum momento vai começar a desaparecer, né? Então, é bem interessante a gente utilizar esse tipo de ferramentas, né? Não só existe esse. E é legal porque pode outros, baixar, né? Aqui, né? Você consegue baixar no Excel, isso aqui, né? Esse aqui é uma versão, se eu não me engano, é Excel. Então, ou seja, pessoal, tu vê, hoje são ferramentas que te ajudam você a despertar a criatividade, né? Então, depois a gente vai mostrar um caso da Brasa Itália, por exemplo, se a Edneia estiver online aí, que nos deu um alô, né? Que eles têm um caso muito interessante de um post que todo mês tem muito acesso. Então, o Google já relevou, já considerou aquele post um dos mais relevantes para aquele determinado assunto. E aí, pessoal, gostaram dessas duas ferramentas? 3, né? Tem o Jornada de Compra, o site, que é excelente para você ter ideias, e você pode simular várias pesquisas, não tem limite, né? E a planilha. Coloquem aí se vocês gostaram. A Simone já colocou ali que ela achou muito legal. Que bom, Simone. Que bom que isso pode contribuir com o uso aí, para ajudar vocês, porque a gente sabe que não é fácil produzir conteúdo, né? Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Então, pessoal, é isso aí. Então, até aqui. O site tem esse objetivo, né? Você combinar realmente conteúdos, né? Para poder gerar conteúdo relevante. O que mais, Sueli? Então, agora que a gente pensou, teve, né, ideias para produção do conteúdo interessante, ali, relevante para a nossa audiência, a gente também tem que se preocupar um pouquinho com a imagem que a gente vai utilizar para chamar atenção, porque a gente sabe que hoje na rede social é muito visual, né? Então, a gente vai produzir um conteúdo excepcional, mas aquela imagem que a gente vai usar não vai acabar chamando tanta atenção e a gente não vai conseguir disseminar esse conteúdo de forma com que a gente gostaria, né? Então, aqui trouxe algumas dicas para vocês de como utilizar, então, que tipos, né, de imagens utilizar para chamar atenção. Então, uma das coisas principais que recomendo para vocês, toda vez que for produzir uma imagem para rede social, é utilizar cores que contrastem com a cor da rede. Então, por exemplo, o Facebook é cinza, né, branco e azul. Então, se a gente usar um anúncio, na hora de fazer uma imagem no anúncio, a imagem do anúncio, usar o azul, usar o cinza, usar o claro, uma coisa mais clara, aquilo às vezes vai passar despercebido, porque a gente também tem que ter noção que as pessoas estão sendo bombardeadas com um turbilhão de informação dentro da rede social, né? Então, para passar despercebido o nosso anúncio, o nosso post, é muito fácil. Então, a gente tem que usar técnicas para chamar atenção. Então, uma delas é usar cores que contrastem com o fundo. De preferência, sempre utilizar pessoas, na medida do possível, né? Que vocês conseguirem utilizar pessoas nas fotos dos anúncios. Também tem uma tendência, tem pesquisas que comprovam que, de fato, capta a atenção das pessoas que estão usando, né? Dos usuários da rede. Imagens com boa qualidade, né? Até costumo brincar nos meus treinamentos, principalmente quando você trabalha com comida, com moda. Vou pegar um exemplo de comida. Comida, a pessoa primeiro ela vai comer com
os olhos, né? Você tem que conquistar a pessoa com o visual. Aí você posta lá uma foto não muito legal, você vai acabar tendo um resultado contrário, né? Em vez de chamar a atenção do teu cliente, você vai, né? Oh, será que isso aqui é bom mesmo, né? Então, fotos de boa qualidade. Quando for publicar, principalmente no Instagram, utilizar hashtags, né? Hashtags que tenham a ver, claro, com o seu negócio. Isso faz com que teu alcance não pago, teu alcance orgânico, ele aumente significativamente. Responder comentários, gente, é bem legal, porque tanto o Facebook quanto o Instagram, eles prezam muito essa interação social. Então, todas as coisas que você publica e as pessoas interagem contigo, ele tende a entregar para mais pessoas ainda. Então, responda comentários para movimentar as redes sociais, faça perguntas para a sua audiência e também utilizar o call to action, né, que é a chamada para ação. Então, postou alguma coisa, um anúncio, né, fez um anúncio, o que vai acontecer quando a pessoa tocar na tela ou tem lá um botão embaixo do post, o que vai acontecer? Vai direcionar para o site, vai direcionar para o teu WhatsApp, vai direcionar para o teu perfil, para onde que a pessoa vai? É interessante que tenha aquele post, mas tenha também uma ação que a pessoa vai publicar, vai clicar em algum lugar do teu post e vai ser direcionado para outro lugar, para onde, né? Então, isso é bastante importante, uma dica bem legal que vocês podem começar a usar nos seus posts, que eu tenho certeza que vai aumentar significativamente ali a visualização do teu anúncio e, consequentemente, aumentar os resultados, né? E uma atenção bem importante, eu coloquei aqui nesse slide, porque precisa muito de atenção, é que, se possível, tente utilizar as fotos reais do teu produto. Porque quando você utiliza as fotos reais, você não gera aquela questão de, o cliente comprou algo, chegou na hora de retirar, aquilo não é igual da foto. Isso causa frustração para o cliente, né? E se caso não for possível utilizar fotos reais, dica importante, nunca mesmo, pessoal, utilizem fotos do Google, tá? As fotos que estão no Google não querem dizer que são fotos públicas que você pode sair utilizando para qualquer coisa. Então, não utilize fotos do Google, sem contar que você pode ser ainda processado, né, por uso indevido de imagem. Então, toda vez que você não conseguir produzir fotos, né, ou utilizar ali as fotos do seu produto, use bancos de imagens que tem disponível, vários bancos ou pagos, ou até mesmo gratuitos, né? Vamos mostrar um, inclusive, te interrompi, né, Sueli, mas relacionado a esse assunto, né? Sueli, mas eu não sou designer, como é que eu vou criar um conteúdo? Eu não tenho Photoshop, meu Deus, né? Imagem, agora não posso nem usar a imagem do Google, né? Então, nós vamos mostrar, pessoal, uma ferramenta também que vai ajudar vocês nisso, tá? Então, eu espero que vocês curtam. É uma ferramenta gratuita. Se chama, tem duas, na verdade, né? Uma é essa que a gente fez aqui, a própria apresentação. Então, toda essa apresentação que a gente fez num programa chamado Canva, ó. É canva.com, tá? Então, você entra, ele vai pedir um login, senha, mas é gratuito. E ali você tem acesso a bastante recurso, tá? Inclusive montar apresentações, cartões de visita, tudo. Mas para posts no Instagram e Facebook, eu acho mais fácil o Pablo Buffer, ó, que é este site aqui. Eu vou dar um F5 aqui para poder mostrar para vocês. Então, ele não precisa instalar, não precisa baixar, não precisa nem logar. Vejam, ele já mostra opções de imagem, onde você clica e você pode... Ele já muda, né, a imagem, você consegue colocar textos. E o mais legal aqui, é para o Instagram, para a timeline do Instagram. Então, ele já te dá sugestões aqui, ó, inclusive os textos o tamanho dos textos tem a ver com as regras do Instagram, ó. Então, eu posso montar aqui a imagenzinha, mudar o texto, né? Acessem e tentem mexer, é muito fácil, tá, pessoal? E aquilo que a Sueli falou, mas eu quero colocar as minhas fotos. E todas essas fotos, elas são grátis. Então, mais de 600 mil fotos grátis. Claro que você tem que pesquisar em inglês aqui, né? Por exemplo, vamos lá. Opa, nem sei. Vamos botar um digital aqui, que na minha área, né? Então, digital, por exemplo, né? Olha, vai dar várias imagens bacanas.
para criar um post, por exemplo, se fosse um produto digital, né? Então, aqui tem... Que dessa forma você vai estar utilizando uma foto com uma do qualidade Dia legal. das Mães, por Olha exemplo, só. né? Você usar algo assim, né? Então fazer um post do Dia das Mães, essas fotos vocês podem utilizar. Então essa ferramenta é bem legal, né? Eu digitei mãe, então, claro, não sei inglês, Gustavo. Tá louco, agora tem que saber fazer inglês, tem inglês. Não, então vai no Google Tradutor e traduz, na verdade é mais para saber a imagem. Você pode subir também a imagem do teu produto. Então, ao clicar aqui, ele vai pedir onde que está a imagem. Aí você pode colocar a imagem do teu produto aqui. Então, mexam, porque esse programa ele é bem legal. Se você quer baixar só a imagem, essa é uma dica de ouro. Tá? Você tira os textos aqui e tem que mexer aqui. Ó. Isso aqui eu acho que vocês vão aprender. Ó, então, eu tirei tudo os textos e aí eu venho aqui em baixar. Então, vai baixar essa imagem com uma qualidade boa que eu posso usar para outra coisa. Porque aí você vai estar utilizando uma foto com qualidade legal, mas uma foto que é gratuita para usos, para fins comerciais, né? Que você nunca vai ter problemas de direitos autorais, uso indevido da imagem, né? São imagens que realmente algum fotógrafo disponibilizou publicamente. Exato. Então, bem bacana, esse aqui acho que ia comentar alguma coisa. A Larissa aqui comentou que usa muito Canva, ela acha excelente. Então, ela é outro programa, né? Uma coisa bem interessante também do Canva, ele tem uma versão para celular maravilhosa. Então, quem não gosta muito de mexer com o computador, e o celular pela facilidade mesmo, né? Da gente estar sempre ali com ele na mão. Ele tem uma versão para celular, você consegue baixar o programa sem nenhum custo e consegue fazer exatamente o que você faria no online, você consegue fazer no celular. Então, uma dica legal, se vocês quiserem baixar para testar, é realmente bastante interessante o uso dessas ferramentas. Esperamos poder ter resolvido essa questão do design, né? Então, agora vamos para o nosso como definir o público para impulsionar seus anúncios, tá? Então, aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou, né, sobre como definir o público, quanto importante é isso, né? Mas agora a gente trouxe algumas telas lá dentro da ferramenta do Facebook. Lembrando que o Facebook, ele concentra tanto a divulgação no Face quanto no Insta. Então, é uma plataforma única, né? Porque as duas redes sociais fazem parte da mesma empresa, né? Então, o primeiro passo para você criar os seus anúncios é definir aqui quem é o cliente. Então, o que você tem que saber? Onde ele mora, né? Faixa etária, e se é homem, se é mulher ou se é ambos, né? Após você definir esses dados mais demográficos, também tem um macete bastante interessante que você pode segmentar por interesse. Então, como a gente está falando bastante de moda, eu coloquei um exemplo de moda. Então, a gente pode colocar aqui dados, palavras-chave, né? Que as pessoas já tenham buscado em algum outro momento dentro da rede social. Então, se eu coloquei aqui, por exemplo, interesse, ó, moda, tá escrito moda, né? Então, todas as pessoas que pesquisaram por moda vão fazer parte do meu público. Então, se elas pesquisaram por moda, subentende-se que ela tem interesse nesse assunto, né? Então, é mais fácil da gente conseguir achar o público que vai comprar a gente se a gente saber os interesses, né, que eles têm dentro da rede social. E o interessante é que tudo que você pesquisa também fora do Facebook, desde que ele esteja aberto, o Facebook consegue verificar o que você está pesquisando. Então, pesquisou lá no Google sobre moda e o Facebook está aberto, ele consegue verificar também e atingir essas pessoas que pesquisaram também fora do Facebook, né? Isso aí eu não sabia, hein? Muito bom, legal. E esse é para topo de funil, né? Para aquelas primeiros conteúdos lá que a gente viu, por exemplo, tendências de moda para 2019. Você vai usar esse tipo de segmentação no Facebook, né? Que ela é mais aberta, para você realmente criar um engajamento com o público. Porque depois é interessante você fazer aquele impulsionamento que a gente mostrou antes, que é realmente definir pessoas que se envolveram com minha página. Então, já são pessoas já filtradas, Exato. Né? Que é a terceira etapa, aqui, né? Que a gente chama de públicos personalizados. Então, quando a gente... Deu um spoiler da próxima slide. Quando a gente vai criar lá dentro do Facebook, a gente tem uma ferramenta chamada Públicos Personalizados, que a gente pode definir ali, por exemplo, todas as pessoas que entraram no nosso site. A gente consegue divulgar, fazer com que apareça anúncios no Facebook dessas pessoas que acessaram o seu site. Desde que eles clicaram lá, né? Exato. Clicaram, por isso que é importante colocar o link do site, ou do produto, ou do conteúdo do blog,
sempre para atrair o clique, justamente para filtrar essas pessoas que têm mais interesse, né? Todas as pessoas que chegaram no teu site por algum local, seja buscando no Google, até tem um conteúdo um pouquinho mais avançado, que é o Pixel do Facebook, que tu instala no teu site, todas as pessoas que acessarem o teu site ficam marcadas, e aí você pode fazer a divulgação para essas pessoas. Outra sacada bem interessante é arquivos de clientes. Se você já tem uma base de clientes bem definida lá numa planilha do Excel, você pode subir essa base de clientes para dentro do Facebook, pode carregar essa base de clientes e depois criar um público que a gente chama de personalizado. Criando esse público personalizado, o Facebook ainda te dá uma segunda opção, que é criar um público semelhante baseado na tua base de dados que você carregou dentro do Facebook. Pessoas parecidas, que tiveram algum comportamento parecido. Você, até mesmo com qualquer outro dos outros itens também, né? Se você pegar, por exemplo, as pessoas... o vídeo legal. Exato, né? que acessaram o teu site. Você também pode criar um público semelhante às pessoas que acessaram o teu site. Você publicou um vídeo, você pode pegar só as pessoas que assistiram o teu vídeo. Então, aqui no público personalizado, realmente, assim, é um mar de opções que você pode tem lá explorar. No vídeo depois mostrando, tem então sim. Isso é importante falar, né? Gravei o vídeo lá que mostra bem certinho como cria e configura esses públicos aí. Então, vocês vão fazer para a gente não ficar aqui entrando muito denso. Então, vocês vão ter o link para fazer isso. Legal. Então, um que é muito bom é esse aqui também, perfil comercial, ou seja... São pessoas que se engajaram e aí você também consegue criar um público semelhante aos do perfil. Então, é importantíssimo esse passo aqui, porque, pessoal, uma dica importante é não ir pelo aquele impulsionar direto no post, né? Bem Acho que isso até era válido mostrar, mas a gente acabou não preparando aqui, mas garanto que no vídeo lá explica, ou seja, no Facebook, ele vai dizer, você quer impulsionar esse post que você acabou de colocar? Não é interessante impulsionar por ali. É interessante ir lá por gerenciador de anúncios. Exatamente. Isso é bem facinho, no canto direito superior do Facebook você vai achar também lá. Tem um vídeo que eu gravei especificamente como faço para criar um post da forma correta lá, então vocês vão ter acesso depois à parte operacional da criação. Muito bom. Bora. Então, exemplos práticos de como integrar. Agora vem minha parte, eu vou falar um pouco mais. Peraí, vamos perguntar para a galera aí. Galera, comentem o que vocês estão achando até agora. E agora a gente vai entrar em alguns exemplos práticos que os clientes estão fazendo. Alguns que a gente viu, assim, tem vários exemplos, né? Mas a intenção aqui é agora, assim, a Sueli mostrou muito como montar estratégia. Tem os vídeos que vocês vão receber que também vai ensinar mais tecnicamente isso. E a minha ideia agora é mostrar um pouquinho de como interagir o site com as redes sociais, ou seja, como você pode usar o site para ajudar a vender. Porque a gente entende que as redes sociais, elas podem, em algum momento, ser o final do funil lá, a pessoa vai realmente pedir ali para vender, para comprar alguma coisa. Mas, na maioria, 90% não faz isso. Então, o site ele deve estar mais preparado para a venda, para realmente mais a parte comercial, o fundo do funil. Né? Então, você engajou as pessoas lá na rede social, no Facebook, ele assistiu o vídeo, foi acompanhando o conteúdo, de repente, você coloca o produto, olha, conheça o produto mais tecnicamente, e aí vai para o site. Vocês vão ver que o site tem umas vantagens, principalmente no setor de saúde, né? Porque o site você consegue postar o que você quiser lá, né? Até se for restrito é possível fazer isso também. Então, a gente vai ver alguns casos bem interessantes e até para poder subir no Google, né? Então, o site também tem essa vantagem. Vamos lá, vamos ver algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Deixem as suas dúvidas relacionadas ou o que vocês acharam relacionado a Facebook, Instagram, o que a gente pode contribuir a mais aí. Vamos ver, o Yunis Ferraz comenta, uma dúvida, depois que impulsionei alguns posts, links para o meu site, o Facebook reduziu quase para zero alcance orgânico nos postagens seguintes, como reverter? Então, olha só, pergunta. O Facebook, ele quer que os usuários fiquem dentro da rede social, ele não gosta quando a gente direciona para outro lugar.
Por isso que a gente tem que saber fazer da forma correta. Então, quando a gente vai criar o nosso anúncio, a primeira coisa que nós temos que definir lá dentro da plataforma do Facebook é o objetivo. Então, se você selecionar o objetivo, por exemplo, tráfego, aí ele vai entender que sim, você vai gerar, né, direcionar as pessoas para um link externo. Se você não definir isso, ele vai te bloquear, assim, ele tem a tendência de todos os posts que você coloca link na descrição, ele abaixa, assim, ele dá uma baixada bem significativa, assim, no alcance orgânico. Então, o ideal é que você faça pelo caminho correto os anúncios, né, e selecione a opção tráfego, e de preferência não coloque o link no texto, porque quando você selecionar o tráfego, ele cria um botãozinho embaixo do teu criativo, né? Saiba mais, né? Cadastro, enfim. Exato. Aí naquele local, naquela opção que vai ter o link, aí sim ele não vai se importar tanto assim. Você definiu, né? Lá no começo da criação do teu post, você selecionou de fato o tráfego. Então, evita colocar o link na descrição do post, que você vai já conseguir perceber mudanças significativas nesse sentido, tá? Muito bom, nossa. Legal. Então, vamos, se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. Se a gente tiver que voltar, a gente volta. Eu vou mostrar, então, alguns exemplos, alguns cases, e também vocês podem perguntar, obviamente. Vamos lá, compartilhar novamente. Vamos lá. Então, exemplos práticos de como integrar as redes sociais com o site, né? Então, só explicando, o site, ele é uma página criada para a sua empresa, né? Então, deixa eu só voltar aqui, para não confundir. Então, o site, ele é uma página que o Google, ele vai ler o que tem lá dentro, vai ler as palavras-chave, vai ver as imagens, vai ver a frequência que você posta, coloca os conteúdos. Ele analisa mais de 200 variáveis para dizer, opa, esse site é especializado em moda feminina, em vestido, por exemplo, que a gente está usando o exemplo aí, né? Então, quanto mais atualizado o site estiver, com palavras relacionadas ao teu setor, ao teu segmento, mais o Google vai entender que você vende aquilo, oferece aquilo, ou o objetivo daquele site, né? E aí, o que acontece? Então, vendo que o site tem esse objetivo de realmente comunicar mais informações para o cliente, mostrar a sua empresa, depende do ramo, tem técnicas, né? O e-commerce, por exemplo, eu posso entrar e comprar o produto, um site de serviço, eu vou entrar e vou conhecer os cases, vou conhecer os trabalhos, obras entregues, clientes atendidos. Então, o site permite fazer, deve te permitir fazer o que você quiser nele. Então, o layout do teu site tem que ser pensado para o teu negócio, para o teu cliente. Diferente das redes sociais, aí vem um contraponto. As redes sociais, você tem que obedecer o layout dela, né? Você consegue, por exemplo, no Facebook, mudar a capa, colocar um post e mudar o perfil. Já no site, você pode criar páginas novas, enfim, você tem autonomia total sobre a tua ferramenta. Tá? Então, isso tem uma vantagem, vocês já vão entender o como. Antes disso, eu queria passar algumas dicas extras, né? Então, Google Place, a gente vê muita empresa ainda que não tem ou tem incompleto. O que é o Google Place? Ele é uma ferramenta gratuita do Google. Digita lá Google Place, ou Google Meu Negócio. Exatamente, que conhece como Google Meu Google Meu Negócio, né? Então, Google Meu Negócio, o Google Place, se você não tem o cadastro, como que você sabe se você tem ou não tem? Digita o nome da tua empresa. Então, digita o nome da tua empresa no Google, que eu usei o exemplo da Brasa Itália, café, máquina de café, tem que aparecer lá o mapinha da tua empresa, como é esse exemplo aqui. E aí, qual que é a vantagem disso? O Google Place foi criado para mostrar empresas locais, ou por exemplo, hotel em Chapecó. Ele vai mostrar os hotéis em Chapecó, porque ele entendeu que você digitou uma cidade. Então, é importante, se você tem um produto local, uma empresa local, que só vende localmente, o que está relacionado à cidade, né, que eu dei o exemplo do hotel, uma imobiliária, isso, aquilo, é importante ter bem cadastrado o Google Meu Negócio. Quais atenção você tem que ter aqui? Né? Se a localização está certo,
né, se o endereço também está certo, o horário de funcionamento é bacana colocar, porque em alguns casos, por exemplo, algumas imobiliárias trabalham no meio-dia, restaurante que atende à noite, etc., você consegue configurar isso de forma intuitiva e fácil. Telefone, tem que conferir se está certo. O site, pessoal, então quem tem site tem uma vantagem no Google Meu Negócio, ele dá um pouquinho mais de relevância, porque ele entende que além de mostrar as principais informações da empresa aqui, você consegue ir visualizar mais informações através do site. E ele tem avaliações, enfim, né? E tem a categoria também, tem que conferir se a categoria está certa. Ah, eu sou um restaurante, eu sou um hotel, eu sou um dentista, né? E aí tem um ponto que não mostra no Google Meu Negócio, mas está por trás dele lá no cadastro, que é a descrição sobre o teu negócio. E lá é importante colocar algumas palavras-chave. Se eu sou um dentista, conheça, é o caso do meu amigo aí, Marcos Menezes, né? Eu sou o Marcos Menezes, dentista em Chapecó, né? Você colocar a palavra, enfim, palavras-chave dentro dessa descrição do texto. Então, tem que conferir se existe esse texto aí. Se você colocou o texto e se colocou algumas palavras-chave. Também é possível mudar as fotos. Olha que bacana essa da Brasitália, né, mostrando a marca do café deles e tal, a fachada. Então, isso às vezes demora um tempo para o Google atualizar, mas é importante você atualizar e solicitar. Então, o Google Meu Negócio é extra um site, né? Ele é um complemento, é mais uma rede social que é importante a tua empresa estar bem cadastrada e definida ali. Tá? Vamos lá, uma estratégia de usar o site com redes sociais é o blog, que a gente já veio falando, justamente por quê? Porque nas redes sociais a intenção é engajar com conteúdo. Então, estou pegando o caso da Brasitália de novo, porque ela trabalha muito forte isso. Então, ela coloca lá, ó, melhores acompanhamentos para um café, veja as dicas, né, dia 14 de junho. Então, é bacana. O que ela faz? Ela vai lançar esse post lá no Facebook com o que a gente chamou lá, uma imagenzinha, chamando atenção, uma pergunta, criando algo que faça você ficar curioso, o teu cliente, e vir para cá. Ao vir no blog, você tem, daí o site é você que comanda. Você pode colocar um vídeo explicando isso, você pode colocar, depois do vídeo, o produto para venda, depois que a pessoa lê o artigo, ganha um cupom de desconto, né? Então, o site permite N outras coisas, né? Então, o objetivo do blog é atrair através do conteúdo. Conteúdos relevantes, então aqui eu dei o exemplo do Brasitália, né? As melhores receitas de café com Nutella, né? Então, colocou ali. Quais são as dicas quando você for usar essa estratégia, né? Colocar no texto do blog, lá, palavras-chave relacionadas ao produto, lá dentro do texto aqui do blog, porque isso faz com que você melhore o posicionamento no Google, que o Google entenda que realmente você é especialista em café, nesse exemplo aqui, né? Inserir links, né? Então, quem é cliente da Elo e não souber fazer isso, e estiver acompanhando aí, pode ligar para nós que a gente ajuda a mostrar como fazer isso, é muito simples, né? E, claro, depois que você cria o post lá no site, é importante compartilhar, né? Então, o site tem que te permitir compartilhar também, né? No Facebook, Instagram, WhatsApp, e também tem estratégias até de você compartilhar por e-mail o blog, né? Os conteúdos do blog, justamente para gerar conteúdo, gerar engajamento. Olha só esse caso da Brasitália que a gente reparou essa semana. Quando digita café requentado faz mal, e é uma dúvida, né? Olha, o Google dá tanta relevância para essa notícia que foi postada em agosto de 2018 pela Brasitália, que ele coloca como a principal notícia a nível, no mínimo do Oeste aqui, para relacionar esse assunto. Só essa notícia rende mais de 8 mil acessos para a Brasitália mês relacionado a esse assunto. Por quê? Porque ele conhece muito bem o cliente dele. É uma dor, às vezes o cliente vai pesquisar lá, então, opa, a Brasitália está me ajudando com uma informação e depois ainda pode oferecer produtos de qualidade. Mas por que eu quis dizer isso? Porque tudo que você gera de conteúdo no teu site, compartilha nas redes sociais, o Google está vendo isso e ele está começando a te ranquear melhor no não pago.
Então, quanto mais conteúdo você gerar de qualidade, dessa forma que a gente ensinou. E volto naquela questão que a gente comentou inicialmente, né? Que todas as pessoas, ou boa parte das pessoas, pesquisa no Google, né? Antes de tomar a decisão de comprar efetivamente alguma coisa, né? Então, você estar bem posicionado no Google, aparecer como resultado lá no Google é muito importante, né? Muito importante. Então, assim, o não pago, ele é baseado no que está escrito no teu site. Então, aí vem uma importância também de você ter um site, né? Para poder começar a aparecer mais no Google. E-commerce, então, com rede social, né? O caso da Verco e de N outros, Vidas Corridas, enfim, vários e-commerce que a gente tem, ela tem bastante seguidores no Instagram, mas os seguidores no Instagram perguntavam, qual que é o tamanho do P? Tenho P, tenho preto, você vende para a Bahia, né? Então, o que acontece? O e-commerce, ele é um site também, você consegue automatizar a venda, ou seja, depois eu vou mostrar, ela coloca o produto e o link de onde está o produto. Então, a pessoa clicou, ela já consegue ir lá comprar, talvez vai tirar uma ou outra dúvida, mas já vai calcular frete, vai fazer tudo, né? Então, o uso do site com redes sociais, além do compartilhamento dessas informações, lançamentos e tudo mais, é a automação da venda, né? A forma de agilizar o processo de venda e não perder clientes. Esse aqui eu acho que é um dos mais importantes para a área de serviços, né? Mais importantes, pessoal, chama atenção aqui para vocês. Esse é o caso do Tirapelli, né? O Rafael Tirapelli, um cliente nosso, que eu vou mostrar aqui o site dele, depois também pode acessar. Mas usando o exemplo dele, eu quero trazer a importância do site com redes sociais como um geral. Tem gente que já fez post que o Facebook tira fora, né? Ele diz, não pode, é proibido você mostrar um resultado de uma cirurgia plástica, ou até informações sobre o corpo, por exemplo, uma foto assim, daqui a pouco você não conseguiria colocar lá no Facebook, né? Porque você está expondo, né? Exato. O Facebook, na verdade, ele tem aquelas políticas de publicidade, onde ele tem várias restrições, coisas que você não pode anunciar dentro dele. E uma das coisas é mostrar muito corpo. Então, por exemplo, você vende biquínis. Se for postar uma pessoa lá de biquíni, muito provavelmente o Facebook, na hora de fazer a análise do teu post, vai te bloquear. Porque você está infringindo uma das regras, que é mostrar muito pele, né? Então, se você vende produtos lá de moda íntima, se cosméticos, você é né? Dentista, vou mostrar um antes e depois, um cabeleireiro. Trabalho com emagrecimento, quero mostrar lá como foi antes e o resultado depois, né, do tratamento. Esse tipo de situações ele bloqueia, é quase certeza que ele vai te bloquear, né? É claro que às vezes pode passar, como é um robozinho, né, que verifica, então pode passar alguns posts, mas a tendência é que ele sempre bloqueie. Então, como que você vai divulgar, sendo que você trabalha com isso, né? Então, você vai chamar atenção por conteúdo, ou uma imagem que é possível postar, e aí o site você consegue colocar fotos, vídeos, enfim. Claro, também deve ter normas da categoria, tem que avaliar isso, mas o site, ele te permite você mostrar informações extras, então, fotos antes e depois, ele te permite você... Deixa eu só abrir aqui a apresentação, né? Porque o negócio é errado. Mas ele te permite você colocar fotos ou informações que no site, nas redes sociais não te permite. Então, esse a gente vê que é um grande benefício para quem trabalha com serviço, como a gente mostrou aqui, né? Realmente, você pode postar mais fotos, você pode colocar depoimento de clientes, né? Enfim, fazer todo como deve ser mostrado, na verdade, né? Acho que essa é a questão. Então, você consegue montar uma página com informações que realmente você, no caso do Tirapelli, ele mostra os procedimentos, os resultados das cirurgias plásticas e tudo mais, tá? Então, dentista, tudo isso, moda íntima e tudo mais, né? Inclusive, tem clientes até que tem área restrita, né? Só quem se cadastrar vai ter acesso a essa área. Então, no site também te permite criar ferramentas assim, tá? Então, isso é bem importante. Se você é de uma área de serviço que já tentou fazer isso no Facebook e não deu,
a pouco tem que mudar um pouquinho a estratégia e ir por esse lado de usar mais o site com essa finalidade de mostrar. Né? Então, lembrando que o site ele é mais para final de conteúdo, tá? Então, assim, depois a gente vai mostrar rapidinho, a gente está quase estourando o tempo aqui, mas alguns cases rápidos sobre o que os clientes estão fazendo. Então, aqui eu mostrei a importância, né? Então, só recapitulando elas rapidinho, do site. Então, ele agregado ao Google Meu Negócio, ele tem uma vantagem, né? Você usar conteúdos para compartilhar nas redes sociais, então, engajando o público. Você poder colocar palavras-chave e tudo mais também ajuda, porque as redes sociais são links, então o Google vai relevar, assim você aumenta o posicionamento no Google, se você compartilha bastante nas redes sociais, porque daí gera volume de acesso, as pessoas interagem. E-commerce, se você vende produto final, ele automatiza as vendas, você consegue agilizar o processo de venda, e as questões das restrições das redes sociais, né? Deve ter outros aí, mas a gente trouxe alguns principais. Então, vamos lá, vamos falar rapidinho, a gente tem mais 2 assuntos, né? Deixa eu só mudar aqui para nós. Então, o que estão achando, pessoal? Qual era a expectativa? A gente vai mostrar agora a última parte, que é medir resultados, né? Exato. Então, logo depois que a gente desenvolveu toda essa estratégia, né, com todas as dicas que a gente trouxe aqui, você consegue já pensar numa estratégia legal para o teu negócio. É muito importante que você mensure isso. Será que essa estratégia, essa cadeia, né, de posts que você fez, será que está dando resultado mesmo? Como é que você vai fazer isso? Então, você consegue, primeiro, verificar, acompanhar os relatórios lá dentro do Facebook e do Instagram, para ver se de fato você está conseguindo converter isso. É muito importante que você tenha uma planilha e que registre, né, todos os novos clientes que entram na sua empresa. Da onde que veio? Veio do Facebook, veio do Instagram, veio do site, veio do Google, né? É muito importante você mensurar isso, porque você aí vai chegar a um ponto que você vai saber onde você deve investir, o que está te dando retorno. E aquilo que talvez não está te dando retorno é porque você esteja usando, de repente, de forma errada. Então, vamos mudar a estratégia para essa forma de comunicação que não está trazendo tanto resultado, né? E o principal de todos, quando você vai mensurar resultados na rede social, nunca foque em curtidas, tá, pessoal? Foque em conversão. Tem bastante gente que utiliza a mensuração lá de curtidas, né, para ver se de fato deu resultado ou não, e na verdade não é. Curtidas, uma pessoa pode curtir, pode não comprar de você. Agora, o que paga as tuas contas, o que faz o teu negócio crescer é as vendas que você faz efetivamente. Então, para você mensurar se aquilo está dando resultado ou não, foque sempre na conversão e não em métricas, assim, que é mais de autoestima, né? Será que o pessoal está gostando, está curtindo, né? Claro que isso não deixa de ser importante, né? Para gerar envolvimento, mas na etapa final, basicamente, o que você vai ter que mensurar é conversão. Tá vendendo? Tá funcionando? Tá conseguindo aumentar suas vendas com o uso dessas ferramentas, né? E a gente trouxe aqui até algumas ferramentas, umas sugestões de ferramentas, né? Que é o Bitly, que é uma ferramenta onde você pode conseguir acompanhar, divulgou um link lá dentro da tua rede social, você consegue divulgar, você consegue mensurar de onde que está vindo esses acessos, do Facebook, né? Acho que ele mudou o link aqui, mas é bit.ly, assim, ó, pessoal, tá? Ó, inclusive tem o do nosso evento aqui, ó, vou abrir ele. Então, você gera opa, eu abri direto, né? Então, eu abrindo ele aqui, ele vai mostrar todos os meus bit.lys, ó, que eu criei. Então, você vem aqui, né, criar bit.ly, posta o link do blog, né, da notícia do blog, do teu site, do né? WhatsApp. Exato. Também, né, o link aquele que direciona para o WhatsApp, é legal criar um bit.ly, por quê? Porque ele faz isso aqui, ó, pessoal, ele te dá a geração de cliques, ele te dá geração até, ó, de que países é a origem, né? E olha só, vieram por e-mail, vieram por Facebook, por Instagram, né? Então você consegue ter algumas métricas, né, por aqui. Claro, no site também, se você instalar lá, se for um link do site, você consegue colocar o Google Analytics ou outros que dão origem. Depois a gente vai ver um exemplo aí. Mas é importante medir. Vamos lá. Então, quase, né? Pessoal, mais 15 minutinhos, a gente promete que acaba. Então, ó, focar nos conversões não curtidas,
né? Sempre registrar a origem do cliente, isso aqui é legal instruir os vendedores, ó, pessoal, vamos perguntar se é um cliente que a gente nunca viu aqui na loja ou na empresa, pergunta qual que é a origem, se foi indicação, se ele viu em algum lugar, né? A gente sempre faz isso, é importante até para o setor de vendas, saber de onde está vindo e tal. Acessar os relatórios, se você fizer impulsionamentos, né? Exato, esse aí também tem um vídeo lá que mostra exatamente como é que você acessa o relatório das campanhas do Facebook, que acho que vai te ajudar também a medir, né, pelas ferramentas do Facebook e do Instagram. Muito bom, então isso a gente não vai entrar na área técnica, porque tem esse vídeo explicando depois. Cases de sucesso, acho que de medir é isso, a gente vai ver alguns exemplinhos aqui, então o caso da Verco, né, muita gente aqui de Chapecó pelo menos conhece, né, vende roupa. O que ela fez aqui, ó? Ela faz stories, em alguns ela coloca já o link direto do produto ou do site, né, o ideal se é do produto, que aí a pessoa já clica, né, o caso dela é um e-commerce, então já vai lá, já faz a compra, tudo, né, fecha a compra e tudo mais, automatiza a venda. Mas também tem uma dica de ouro aqui, que está muito em alta, que é os vídeos, né? Então, você usar vídeos no Stories, né, como se você fosse o vendedor. Claro que isso dá um pouco mais de trabalho, mas você pode usar naqueles produtos de maior valor agregado, né, enfim, o vendedor mostrando, olha, esse tecido é assim, assado, né, porque hoje é barato, fácil de fazer isso, né, claro que tem que ser pensado, né, com calma, mas é algo que está bem alto e gera engajamento e resultado. Então, veja, isso aqui, clicou lá, ela sabe quantos que vieram por esse link, né? Então, isso é bem interessante. Vamos lá. Então, Stories é isso, né? Acho que a grande dica é vídeo, e se você tem, acho, mais de 10 mil seguidores, você consegue colocar o link. Consegue colocar o link sem precisar impulsionar. Pessoas, perfis que têm menos de 10 mil, para você conseguir colocar esse link, você vai ter que fazer um anúncio pago, né? Vai ter que colocar ali um valor. Também é muito Mas pode bom, ser pequeno, né? 5, 10, 15 reais, não precisa ser grandes investimentos, né? Ó, o que nós estávamos fazendo de post com conteúdo, né? Então, o caso do Vidas Corridas, é um e-commerce focado em corridas, equipamentos, artigos para quem corre, caminha. Então, ó, ele cria engajamento, ele conta aí, ó, o frio está chegando, está na hora de se equipar, né? Então, ele dá exemplos do que é importante para usar no inverno, de equipamento e tal. Então, para criar engajamento, cria informações relevantes, né, nos posts que você for fazer, e sempre direcionar para o site ou para algum outro lugar que é o call to action, né? Você dá a direção para você medir a conversão. Vamos agilizar aqui. Esse aqui é bem interessante, pessoal. Ó, o exemplo do que nós estávamos falando de medir resultados. Então, ó, se nós pegarmos esse cliente, a gente não divulga o cliente aqui, mas veja, ó, 40%, isso é até desse mês. Foi hoje que eu peguei, então até dia 24/6, este cliente teve 8 mil acessos da página direto, ou seja, isso aqui pode ser compartilhamento em WhatsApp, e-mail, enfim, ou a pessoa acessou direto mesmo, porque tem alguns recursos que não é possível ainda mapear a origem, mas os principais tem. O Google, por exemplo, esse site, 45%, se nós somarmos esses dois Google, né, o Google Brasil e o .com, 45% vem do Google a origem de acesso do site, né? Mas olha o que chama atenção aqui, ó, Facebook, 7%. Então, aqui a gente já percebe que a estratégia é muito mais geração de conteúdo para ranquear no Google, ó. Exato. Já, se nós pegarmos esse aqui, ó, também, ó, Instagram, já que você não tinha Instagram, né? Esse tem até uma origem de outros portais, que é bem comum também, né? Portais que você pode cadastrar teu produto lá e também gerar link. Mas olha esse que impressionante, ó. 8 mil acessos vieram do Instagram, 22%. Claro que os relatórios, quem é cliente nosso sabe que tem muito mais informação que isso, né? Mas aqui é um resumão para saber a importância que tem você mapear, saber a estratégia. Ó, 42% vem do Google, então quer dizer, eu vou investir um pouco mais no Google, né? Enfim, você consegue ter uma noção. Bem interessante isso aí. O caso da Nutrir é bacana porque é uma empresa de nutrição integral, né? Então, ela trabalha com pessoas que precisam de uma alimentação especial, e é bacana o exemplo porque eles têm a nutricionista online no site, então, ou seja, ele gera um conteúdo lá no site com informações nutricionais, como cuidar de um idoso,
como cuidar de um cadeirante, ou como ter melhor qualidade de vida, vitaminas que podem te ajudar, enfim, traz para o blog, e aqui dentro eles têm o WhatsApp para pegar as pessoas imediatistas, tem uma nutricionista online, então é um case bem legal de usar o site com redes sociais, né? Então atrai o público pela informação e aqui Exato. tem um atendimento até diferenciado a mais, né? E eles têm também um livro de receitas, eles identificaram que o cliente deles tem esse problema, né? Ele precisa conhecer como usar o produto e tal, então aqui eles usam uma estratégia do e-mail, né? Ali na questão da estratégia do e-book, é uma estratégia também bastante utilizada, que é a captação de leads, né? Quando você capta um contato, seja um e-mail, seja um WhatsApp do teu cliente, para você fazer uma outra etapa, né, da estratégia, que é se relacionar pelo e-mail, criar uma lista de transmissão lá no WhatsApp, fazer uma comunicação um pouco mais próxima, né, do cliente. Então, tudo são estratégias, né, que a gente pode desenvolver conforme o perfil do negócio, né, o perfil do público. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Assim, a gente só vou explicar aqui rapidinho para a gente encerrar. Então, vocês vão ter o material bom. Vocês repararam que no YouTube ali ele não conseguiu fazer o post, né? O post do... O link, né? Eu acho que ele está bloqueando por uma questão que não pode pôr links é uma regra dele, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos tentar dar eu vou abrir aqui Deixa eu abrir aqui. Eu vou digitar bem grande aqui, pessoal, o link que vocês vão poder ou só procurar acessar. No Simpla também, né? Ah, bacana. Então vamos fazer diferente. Vamos testar aqui, ó. Vocês podem ir no Google. Boa. E digitem, mas isso é só até hoje à noite, tá? Então tem que correr lá. Digita assim, ó, Simpla, Chapecó, vamos ver se funciona. Redes sociais. Ó, digitando isso, vai aparecer aqui, ó. Bem o nosso. Como usar as redes sociais e gerar negócio. Ou seja, quem se inscreveu tá ok, tá, pessoal? Então, quem não se inscreveu, digita lá, Simpla, Chapecó, redes sociais, vai aparecer, tem que aparecer esse aqui, ó, como usar as redes sociais, né, que é o nome do nosso evento. Você vai clicar, né, ele vai abrir Ih, já encerrou. Caramba, aí nós já passamos. Eu vou abrir de novo esse negócio. A gente estende tá? lá. Vamos estender. E aí vocês podem se inscrever, quem não se inscreveu, para poder receber o material, tá? Ou, pessoal, me manda um e-mail, vamos facilitar a vida do pessoal aqui também. Quem não recebeu o link e tal, também pode anotar o meu e-mail aqui, tá? Eita. Que aí eu encaminho para vocês, sem problema algum, tá? Então, para facilitar, não precisar ficar se cadastrando. Então, esse e-mail aí eu encaminho a planilha, vários conteúdos. Na verdade, a gente vai encaminhar a apresentação. E no final da apresentação, nos últimos slides, tem isso aqui, ó, o link da planilha que vocês viram, o arquivo da jornada do conteúdo, todos os vídeos né, que a gente comentou, falou, que tem a parte mais operacional, né, que vocês vão poder acessar, assistir de casa, né, praticamente e fazendo juntos, né. Como acessar os relatórios, como criar públicos personalizados semelhantes, passo a passo de criação de anúncios no Face, como criar layouts personalizados para a sua rede social. Bom, a princípio era isso, vamos voltar aqui. Pessoal, ficou muito feliz aí com todo mundo que ficou até o final. Queria agradecer, né, também a oportunidade de compartilhar conhecimento junto com a Sueli, parceira nossa aí, a gente tem muito cliente junto, então agradecer aí, é um aprendizado tanto para nós quanto para vocês. E fica aí nossos contatos, né? O meu contato está ali, mas podem buscar nós, né? Sueli Piva, enfim, Elo Ideias, Gustavo Dansky, e aí a gente também mantém relacionamento aí depois para mandar mais, tirar dúvidas, trocar ideia, enfim. Exato, então eu agradeço o Gustavo, né, pela parceria também, pela possibilidade de vir aqui expor um pouquinho do conteúdo, né, mais voltado para redes sociais. Obrigada pela presença de todos aqui no nosso evento, né, tem bastante gente que ficou até o final, né, 1h30 da segunda-feira à noite, olha só, né, quer dizer que o pessoal está realmente interessado em desenvolver e aprender como desenvolver essas estratégias para, de fato, conseguir resultados mais significativos. Sinta-se à vontade para nos seguir, então, nas nossas redes sociais,
quiser conversar, chama lá no direct das redes sociais, se tiver dúvidas. Na medida do possível, a gente vai respondendo vocês, vai ajudando vocês e dando mais dicas, né? Sempre que possível, a gente vai publicando lá, compartilhando conhecimento também com vocês. Então, obrigada pela presença de todos. É isso aí, pessoal. Abraço, até a próxima, terão próximos eventos, e quem é cliente também vai estar disponível. Na verdade, esse link ele vai estar sempre aberto, então, para que vocês possam voltar a assistir ele, né? Podem voltar a assistir com calma, ele vai ficar por um bom tempo no ar, tá bom? E o pessoal do Facebook, né, que não foi de repente não foi lá para o link do nosso evento no Instagram, então pode mandar uma mensagem aqui no direct da página também, que eu posso mandar um material para vocês também, quem nos assistiu pelo Facebook. Exatamente. Então tá, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau.